graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Estamos aqui mais uma semana em que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem estado conosco. E isso é motivo de alegria e gratidão. Eu não sei aí onde você está, mas aqui o sol está brilhando. Glória a Deus. Depois de um inverno que meio, confuso, chegou a primavera. E ela vem trazer boas novas, um tempo novo de estação. Mas essas boas novas não quer dizer que são só boas notícias, mas na verdade um posicionamento que nós, como filhos de Deus, devemos tomar. Chegou um tempo decisivo, onde somos ou não filhos do Altíssimo. A decisão é só nossa. A verdade é que nós sempre estamos falando aqui na live, que nós temos um propósito fundado, firmado, desde antes da criação do mundo, quando Deus nos formou nele. E nós nascemos dentro de um sistema onde o mundo é do maligno. Então nós nascemos dentro desse sistema. Nós nascemos, recebemos toda a interferência que tem no mundo, para que nós não andemos ali na vontade do Senhor. Mas o Senhor, como não perde o controle de nada, e nós somos muito, mas muito amados por Ele, Ele tem os seus meios de fazer com que nós voltemos a nos reconectar com Ele e voltarmos a esse propósito. E é necessário que voltemos. Só que chegou agora num ponto em que não dá mais tempo de pensar. Ou é ou não é. Ou eu fico ou eu saio. Ou eu me santifico ou eu me sujo. É esse o tempo. Ou nós nos arrependemos e nos reconectamos com o Senhor, ou nós ficamos com o mundo e depois herdamos o inferno. É esse o tempo de agora. Não olhe para as suas dificuldades. Não olhe para a posição que o mundo está vivendo, que a humanidade está vivendo. Olhe para você. Olhe para o teu coração. Entrega ao Senhor tudo. Porque só Ele tem a vida eterna. Não é tempo mais, irmãos, de ficar em cima do muro. É tempo de tomarmos uma posição. Ultimamente tem vindo muitos e muitos vídeos falando sobre o arrebatamento, mas também tem vindo vídeos falando de pessoas que querem ir para o inferno. Se elas tivessem a consciência que elas não terão uma segunda chance, elas não fariam isso. Eu tenho toda certeza. Mas elas colocariam a vida delas diante do altar, se arrependeriam dos seus pecados, se esvaziariam de tudo aquilo que elas têm na mente, têm no seu coração, têm nos seus sentimentos e emoções, entregaria tudo ao Senhor e com a boca confessaria que só o Senhor é Deus e que Ele governa a nossa vida. É muito triste ver essas coisas, irmãos. Mas o tempo de agora é de tomarmos uma posição. E o interessante é que quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos tudo isso escrito. Ele deixou aqui. Mas as nossas desculpas e justificativas acabam nos afastando daquele propósito. Eu não tenho tempo. Me dá sono. Eu não consigo. Eu não entendo. E outras coisas. Mas quando nós temos o firme propósito de conhecer, lá em Oséias, ele vem dizendo, prossiga em me conhecer. Em João fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará.
Então é necessário nós comermos dessa palavra viva que traz vida aos nossos ossos. A nossa vida, ela nos enche de graça, de fé, de força, porque não quer dizer que não vamos passar por adversidades, mas nós vamos estar com Ele ali, ó, sabendo que Ele está ali, nem que seja ali, ó, na hora que você acha que vai ser o seu último suspiro, Ele vai estar conosco. E Ele nos surpreende, porque para Ele nada é impossível. E eu acho interessante que Salmos traz muitas coisas. Eu sempre trago Salmos aqui porque eu acho Salmos tremendo e traz muitas coisas que falam diretamente ao nosso coração. E nós devemos sempre estar clamando, falando ao Senhor, exaltando e glorificando o nome dEle. E no Salmos 29, Davi vem dizendo assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor. E nós precisamos, como ovelhas, ouvir a voz do Senhor. Ele diz que as ovelhas dele ouvem a sua voz. Então, irmãos, esse é o tempo de começar a buscar ouvir a voz do Senhor. De parar de olhar para a direita e para a esquerda e focar somente nele. É um tempo de começar a ter mudanças de hábito. E não é diante dos homens. Sabe por quê? O homem, ele acha importante ter, mas o Senhor acha importante ser e ser nele. Amém? Fica essa reflexão para os irmãos nessa manhã. Como que nós temos conduzido a nossa vida diante do Senhor? Não é diante dos homens. Será que se eu tenho dinheiro, eu tenho bens materiais, ou eu tenho dívidas, diz alguma coisa diante dele? Tudo está no controle. Tudo é por ele, para ele. São todas as coisas. E para finalizar, a palavra também vem dizendo: buscai primeiro ao reino dos céus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino dele, porque o demais ele vai acrescentar. Amém? Não preciso ver pra crer que és real. Teu amor
a saber que nada em mim faz sentido sem ti, e és tudo em mim. Cristo, razão pela qual eu existo, motivo do meu respirar. Cristo, teu é o poder e o domínio, e tudo que existe é pra ti louvar. Cristo, razão pela qual eu existo, motivo do meu respiro. Só tu és o motivo. Cristo, teu é o poder e o domínio, e tudo que existe é pra ti louvar. Sigo olhando para ti, ouço tua voz em mim. Eu clamo, Abba, tu és bem-vindo aqui. Sigo olhando para ti, ouço tua voz em mim. Eu clamo, Abba, tu és bem-vindo aqui. Seja bem-vindo, bem-vindo. Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo, bem-vindo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo, oh, tu és, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo, bem-vindo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo aqui. Oh, sigo olhando para ti, ouço tua voz em mim. Eu clamo, Abba, tu és bem-vindo aqui. Sigo olhando para ti, ouço tua voz em mim. Eu clamo, Abba, tu és bem-vindo aqui. Esse é um convite, irmãos. Nós sempre fomos dele, mas por circunstâncias nós nos distanciamos. É um momento. Coloque ele de novo no lugar devido, porque o restante ele cuida. Amém? Vamos aqui para a parte da intercessão, porque nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, além de meditar e estudar a palavra do Senhor. Quando nós fazemos isso, nós estamos declarando com a nossa boca que Deus está conosco, porque é a palavra dele que nós estamos proclamando. E quanto mais eu falo da palavra dele, mais eu vou mudando a minha maneira de ser, de falar, de ver, de agir, e mais vou caminhando com Cristo. Então vamos agora declarar a palavra dele. Pegue seu pedido de oração.
Eu não sei qual é a sua necessidade nesse momento, mas eu sei que Ele é poderoso para suprir e para mudar o quadro. Mas é necessário nós fazermos a nossa parte, que é lutar com as armas que temos, e uma delas é a oração. Amém? Então vamos lá. Te dou graças, Pai. Dou graças, Pai, Porque estamos revestidos de Tua armadura porque estamos revestidos de Tua armadura e cobertos pelo sangue de Jesus. e cobertos pelo sangue de Jesus. Declaramos sobre a nossa cabeça Declaramos sobre a nossa o cabeça capacete da o salvação. capacete da salvação. Vestimos-nos com a couraça da justiça, Vestimos com a couraça da justiça, o cinto da verdade, o cinto da verdade, calçamos a sandália calçamos a sandália da preparação do evangelho da paz da preparação do Evangelho da paz e tomamos o escudo da fé, e tomamos o escudo da fé, com o qual apagamos com o qual acabamos todos os dardos inflamados do maligno, todos os dardos inflamados do maligno, em com a espada do Espírito, e com a espada do Espírito, que é a tua palavra, que é a Tua palavra. declaramos vitória Declaramos vitória sobre a nossa vida, sobre a nossa vida, nossa família, nossa família, as pessoas da Caixa pessoas da Caixa e todos da live que estão e assistindo, todos da live estão assistindo. e todas as vidas que temos orado, E todas as vidas que temos orado. porque estamos habitando contigo, Porque estamos habitando contigo, no teu esconderijo altíssimo, teu esconderijo altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, à sombra do Todo-Poderoso. descansamos. Descansamos. Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso refúgio, a nossa a fortaleza, nossa fortaleza, o nosso Deus, o nosso Deus, em quem confiamos. em quem confiamos. Tu nos livra do laço do Tu passarinheiro nos livra do laço e passarinheiro da peste e perniciosa. da peste Tu perniciosa. nos cobre com as tuas penas, Tu nos cobre com as tuas penas, debaixo de tuas asas. debaixo das tuas asas. Nós encontramos refúgio. Nós encontramos refúgio. A tua verdade A tua verdade é escudo e broquel para nós. é escudo e broquel para nós. Não temeremos os terrores da noite, Não temeremos terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao nosso lado, Mil poderão cair ao nosso lado, e 10.000 à nossa e direita, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos Somente com os nossos olhos contemplamos e vemos contemplamos e vemos a recompensa dos ímpios, a recompensa do ímpio, porque fazemos de ti, Senhor, porque fazemos de ti, Senhor, o nosso refúgio, o nosso refúgio, a nossa habitação. a nossa habitação. Nenhum mal nos sucederá, Nenhum mal sucederá, nem praga alguma nem praga alguma chegará à nossa tenda. chegará à nossa tenda. Então agora vamos repreender todo o mal, irmãos. Amém? É hora de guerra agora. Pai, em nome de Jesus, Deus poderoso, nós já repreendemos, Senhor, sobre todas essas vidas que vão assistir ou que estão assistindo, todo o mal. Não vai chegar na nossa casa, não vai chegar na nossa família, não vai chegar na nossa saúde, não vai chegar no nosso trabalho, no nosso ministério, não vai chegar em nome de Jesus. E todo o mal, Senhor, más amizades, separação, dívidas, enfermidades, pessoas com intenção má no coração, palavras de maldição, que seja agora arrancada, anulada, cancelada em nome de Jesus, Deus poderoso, que o mal não sobrevenha sobre nós, mas que nós possamos andar em segurança, que tenha saúde sobre o nosso corpo, que a nossa mente, o nosso coração esteja voltado para Ti, que nós criemos o anseio de estar, Pai, de conhecer através da Tua palavra, Deus poderoso, e se não tem esse anseio, que caia por terra toda justificativa, tudo aquilo que nos aparta de andar com o Senhor, em nome do Senhor Jesus, que todo esse mal seja arrancado agora, em nome do Senhor Jesus, e que haja vida, libertação, transformação, fortalecimento, suprimento através do poder da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, porque aos Teus anjos
dará ordem a nosso respeito, dará ordem ao nosso respeito, para nos guardarem para nos guardar em todos os nossos caminhos. em todos os nossos caminhos. Eles nos sustêm em suas mãos, Ele nos sustém em suas mãos, para que não tropecemos em alguma pedra. para que não tropecemos na pedra. Pisamos o leão e a áspide, Pisamos o leão e a aspa, calcamos os pés, calcamos os o pés, filho do leão e a o serpente. filho do leão e a serpente. Te amamos tanto, Senhor. Te amamos tanto, Senhor. Nos livra Nos livra e nos coloca no alto retiro, e nos coloca no alto retiro. porque conheces o nosso nome. Porque conhece nosso nome. Quando te invocamos, Quando te o invocamos, Senhor nos o responde. Senhor nos responde. Então agora invoca a presença do Senhor para a sua necessidade. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, eu invoco a tua poderosa presença, Senhor, sobre todas essas vidas, Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um, Pai. É o Senhor que sonda corações, que sabe o deitar e o levantar dos teus filhos. E agora nesse momento nós invocamos a tua poderosa presença, quebrando todo o jugo, todo o laço, toda a enfermidade, tudo aquilo, Senhor, que faz os teus filhos se apartar de ti. Em nome de Jesus, vai de encontro nessa manhã, vai de encontro nesse dia de hoje, dá vitória para os teus filhos, Senhor, e que eles saibam que é a tua mão. Senhor, nós também nesse momento queremos clamar pela tua presença sobre essa nação, porque essa nação é tua, Senhor, e nós queremos declarar com a nossa boca que o Senhor é o Deus do Brasil, que o Senhor é o Deus de Israel, que o Senhor é o Deus de todas as nações, e que o controle está nas tuas mãos, que agindo o Senhor quem impedirá, e que a tua justiça todos hão de ver, em nome de Jesus, sobre essa nação. Oh Deus de poder e glória, abençoa os teus filhos, em nome de Jesus. Aleluia. E nos honra, e com longuras de dia nos farta, mostrando-nos a tua salvação. Te damos graças, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Continue em oração, irmãos, porque quando nós oramos, nós temos resposta. Amém? Aleluia, glória a Deus. Bom dia, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Shalom. Que a força, a graça, o poder, né, a magnitude de Deus sobre as nossas vidas, né? Louvado seja o nome do Senhor. E chegamos a um tempo bastante decisivo na nossa vida, né? Muito decisivo, né? Se eu falar, se eu falar há tantos anos, tantas décadas, mas agora chegou o tempo muito decisivo. E tudo é tão confuso, que às vezes nós imaginamos que nada tem significado, mas tem, né? E nós vamos falar algo da verdadeira situação da nossa vida e que precisamos tomar essa posição, amém? Diante de Deus, diante do Criador, diante de todo aquele que tem domínio de todas as coisas, sabe? Tem domínio até dentro do nosso pensamento. Ele esquadrinha, ele examina. Nada perde o curso com o Senhor, nada, em nenhuma situação, nenhum planejamento, tudo no universo está sobre a mão do Senhor. E Ele realmente, porque nós entendemos errado essa palavra, livre-arbítrio. O Senhor nos deu livre-arbítrio. Então eu acho que eu posso tomar a decisão que eu quero, isso, aquilo. Não, o livre-arbítrio é o desejo de Deus, né? Eu tenho livre-arbítrio, o desejo para fazer o desejo de Deus. Ou também você tem livre-arbítrio, liberdade para fazer o desejo de Satanás. Porque ele é real e Deus é real. O louvor diz assim: eu não preciso ver para crer.
Eu não preciso ver para crer. É só eu olhar. Eu vejo o sol, eu vejo a lua, eu vejo a chuva, eu vejo as plantas, eu vejo o bom, eu vejo o ruim, eu vejo a destruição. Então é fácil separar uma coisa da outra. É bem visível, né? Eu não preciso ver o vento para que ele existe. Eu sinto o vento. Assim é Deus. Eu não preciso ver Deus para mim crer e ver a diferença em Deus. E chegou o momento de realmente nós tomarmos uma posição. O que eu quero é o que eu quero, mas que você não esteja enganado. Desde o início, irmãos, né? Tudo foi perfeito para viver no perfeito. A primeira criação, e ali Lucifer, né? Hoje Satanás veio com aquela confusão toda que nós sabemos, tá? Aí vem a segunda criação, Adão e Eva, e aquele lugar maravilhoso, e tudo muito maravilhoso. Aí veio a destruição. Em todo o tempo. E a palavra de hoje, que é resistirmos, permanecemos. Amém? Que nós viemos permanecer, resistir. Então, há tempo agora de nós permanecer, resistir. Ter força, buscar força. Aonde nós vamos buscar força? No Deus Todo-Poderoso. Né? No Deus Todo-Poderoso. E ele falou para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, uma terra que eu vou te mostrar. Era engraçado que aquela terra era uma terra maldita. Era uma terra ruim. Mas o que eu quero te falar para você? Quando você se põe, né, a Deus, se coloca à disposição do Deus Todo-Poderoso, as coisas mudam. E quando ele Abraão pôs o pé naquela terra, Canaã, a terra que não manava leite e mel, mas veio passar leite e mel, terra maravilhosa, e ele pôs o pé. Quando eu me disponho, está sob a disposição de Deus, eu tenho poder de mudar todas as coisas. Ele nos dá essa força. E Abraão passou aquela terra, passou por uma terra boa, que era a terra prometida, o povo de Deus. Mas se desviaram, se perderam, e a palavra de Deus diz assim, né? Quando Noé se dava em festa, casamento, alegria, e a chuva veio, o dilúvio veio, e a porta da arca se fechou por fora, e as pessoas pereceram. É só a família de Noé, né? E todo o tempo, quando começo a ver, e aí se eu vou para Sodoma e Gomorra, estava em festa, aquela orgia e tudo mais, muita riqueza, muito tudo. E fala esqueci o nome, para ele sair, Ló, fala para Ló pegar ele e a sua família e sair daquele lugar, porque viria a destruição. E aí, o que aconteceu, queridos? A mulher de Ló olhou para trás, porque ela ia assim, ai, que saudade, tanta riqueza, tanta festa, tanta orgia. E até hoje ela está lá como uma estátua de sal. Né? Então nós vamos ver em todo o tempo os que seguem a orientação de Deus e o que olha para trás. E o fim do que aquele que está com Deus e o fim daquele que está sem Deus. Então nós precisamos entender essa situação. Nós precisamos, sabe, estar dentro, claro. Tem que ser visível a nossa vida. E chegou um tempo que Deus mandou o filho dele.
E o Filho dele veio cumprir os propósitos de Deus. E ele continua dentro dos propósitos de Deus. Deus não perdeu o controle, Jesus não encerrou o compromisso dele, está tudo calculado, armazenado para a hora exata, para o momento exato. E nessa manhã, eu venho falar para você, na antiga aliança, né? Eu venho falar para você, eu vou pegar no livro de Jeremias 17, é o capítulo 17, e que Deus vem falando, o pecado engana e destrói. Ele é enganoso. Porque nós achamos, não, é como a irmã acabou de comentar, né? Ah, não, eu não quero ir para o céu, deve ser, uma nostalgia, eu quero ir para o inferno, alegria, festa, baladas, né? Enganoso. Porque o livro mais real, mais verdadeiro, mais completo, o maior livro mais vendido em todos os tempos, é o livro que é a Bíblia, a palavra de Deus. Ele é real. Existem tantos outros, mas esse aqui é só você buscar e saber. Esse aqui é imbatível. Nenhum outro escrituras bateu nessa daqui. Não ganha, porque essa é a realidade. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E não é assim. Não é essa a verdade. O diabo veio para matar, roubar, destruir. Ele não te ama. Ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. O inferno, a palavra de Deus não diz que o inferno é essa orgia, essa alegria. Não diz. Diz que é um fogo que não para de queimar, extinguível. Aonde queima, aonde há dor, choro, grito, ranger, tristeza, angústia, sede, porque não tem água. E a dor é insaciável, não é verdade. Não vai haver orgia, não vai haver festa, nem que você sirva da melhor maneira, o Satanás. Ele não te ama, ele te odeia. Por que ele te odeia? Porque ele não soube criar nada, ele não tem poder para nada. E Deus criou tudo perfeito. E Ele quer destruir tudo. Inclusive você. Inclusive eu. Mas esteja atento às verdades. Né? Que pena. Que dó. Ver jovens, idosos dizer, não. Deus não. Não, céu não. Inferno, que pena. Que pena. Sendo que quando ele diz que aqui era um tempo pequeno para nós. Né? O Salmo 91 diz, mal nenhum vai chegar na tua tenda. Aqui tudo é considerado como uma tendinha. Simples e temporária. Mas o que é a realidade que Deus tem para nós, não é as coisas que a traça, o ladrão rouba, o outro destrói, a tempestade, enfim, vem, bah! Não, de Deus não. De Deus é real. De Deus é real. E nós precisamos entender essa verdade. E agora chegou o tempo. Você é livre para escolher.
E eu sou livre para falar. Para que você não se mantenha enganado. E aqui ele começa a falar do pecado, né? Deus tirou o povo da servidão, da escravidez, para ir à terra que emanava leite e mel, para voltar ao lugar perfeito para eles, aonde seriam felizes. Estavam embaixo de escravidão, embaixo de povos mentirosos, ditadores, né? Então, o que acontece, querido? E Deus veio alertando para eles, veio dizendo para eles que, né? O pecado engana, é enganoso, ele destrói, né? O pecado, a dureza do coração do povo de Deus, o povo em geral, traz dureza, traz dura servir. É dureza, traz dura servir. E é assim nós vemos hoje. Eu já estou falando do tempo agora, o tempo que nós vivemos. É assim que vivemos. Mas é por um pouco tempo. E está na hora realmente de você saber a verdade, escolher, né? Prazer, né? Adorando tudo que o prazer deseja, correndo, fazendo, se alegrando, se destruindo, né? Se destruindo. Queridos, eu vejo meninas, adolescentes, se destruindo, se anulando quando chega aos 30 anos. Está podre, cheia de problema, cheia de aflição, cheio de angústia. Prazer que não é duradouro, é um pequeno espaço, pequeno tempo. E já começa a vir a dor, a angústia, o sofrimento. E a palavra de Deus, em Eclesiastes 12, diz assim: lembra do teu Criador, o teu Criador. Não foi Satanás que te criou. Ele não sabe criar. Ele sabe roubar, ele sabe imitar e só sabe destruir. Lembra do seu Criador. Antes, ele dizia assim, a mocidade, novo, não, enquanto você consegue entender, capacidade de entender, porque até isso ele tira a capacidade de entendermos, enquanto eu posso entender. Antes que venham maus dias e você não sinta mais contentamento. Porque só vai haver angústia. Lembra dele. Agora é a hora de lembrar quem te criou e criou perfeito. Né? E uma promessa de levar para um lugar muito perfeito. Muito perfeito. Não é aqui. Não se engane. E ele começa a falar até o capítulo 17, e ele vai dizendo, homens de dura serviço, de rebelião, né? E diz assim, eu tinha pego para trazer, foi interessante, acabei esquecendo, como ponteiro de ferro, né? Como ponteiro de ferro. Sabe o que é esse ponteiro de ferro? Quando o homem ou a mulher que vai colocar o piso, o mármore, ele risca com esse ponteiro de ferro e ali ele corta perfeitamente. Né? E ele começa a falar desse ponteiro de ferro. Né?
que em vez de ser escrito na pedra, era escrito na terra, coração. Aquilo que é escrito na pedra não sai mais. Então ele vem falando disso, a palavra de Deus vem falando disso. Dizendo que perdemos a herança pela dureza, pela infidelidade e pela desobediência. Perdemos a verdade, perdemos a realidade. E vem falando, capítulo 17 vem falando isso, né, da palavra de Deus. Ele diz assim, desculpa, querido, a gente toma banho, sai correndo, toma golpe de ar, né, tá quente, frio, e aí isso, né, e ele está dizendo assim, né, que a palavra de Deus diz assim, maldito o homem que confia no homem e faz do homem o seu braço forte. Maldito! Sabe por quê? Porque não há verdade, não há realidade, a fraqueza, a mentira, a falsidade. Não temos força resistente para tudo isso. Mas bendito é o homem que confia no Senhor e faz do Senhor seu braço forte. Mas maldito que se afasta do Deus Todo-Poderoso. Diz que ele vai habitar em terra seca, inabitável. Bendito que confia no Senhor e espera no Senhor, né? Ele não se perturba, ele não fica afligido, né? Com a situação. Como vou comer, como vou plantar, mas ele será como ribeiros de água. Aleluia. Oh, aleluia! Aquela árvore que está em ribeiros de água. Eu morei na roça e conheço muito bem a árvore, ao ribeiro de água, sabe, ali, né, na beira, e ela está sempre verde, veio o calor, veio o frio, veio a chuva, ela está sempre verde, parece que ela está sempre feliz, e na estação própria, no tempo próprio, dá o seu fruto. E tudo que faz, prospera, caminha. Né? Então caminha. E eu preciso entender isso. Eu preciso entender isso. Tá? Uma vida tranquila. Porque não precisa fingir. Eu estava dizendo essa semana. Se não tiver pão, eu não me preocupo, porque eu sei que ele vai vir na minha mesa. Porque a palavra diz que virá. Se eu não tiver sapato, eu não me preocupo, porque eu sei que ela virá. Se eu não tiver roupa, eu não me preocupo, porque eu sei que virá. Não importa o que eu necessito, eu sei que virá. Não importa qual é a situação, eu sei que o meu Deus vai ter solução. Estou com 75, caminhando por 7,5 e tenho vivido isso desde o dia que eu me propus viver no Senhor. E quando vem as aflições, o abalo, vem para ensinar em quem eu devo confiar. E obtemos vitória. Xarabassubicandalamanai. Né? Sabe? Então nós ficamos longe de Deus. E ficamos desesperados com a situação, não temos certeza de nada. Não temos certeza do amanhã. Mas aquela árvore
na estação própria ela vai dar o fruto. Aleluia. Ela permanece, porque ela sabe o tempo disso, daquilo, porque ela está conectada em Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ela está conectada em Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Né? O Senhor nos chama para uma promessa, é um convite, é um aviso. E quando chega no capítulo, que aqui ele está convidando, ele termina o capítulo 17 fazendo um convite. E quando chega no capítulo 18, que engraçado, que interessante, ele começa a falar com o profeta. Ele começa a dizer para o profeta, né? No capítulo 18 ele diz assim para o profeta, né? A palavra do Senhor que veio a mim, Jeremias, dizendo: desce à casa do oleiro. Aquele que fabrica, aquele que quebra o que está torto, aquele que refaz e subir. Não é luta, não é aflição, não é dor, é reformar. Estamos nos tempos de reforma. Estamos nos tempos de escolher. Não se engane. Não se engane. Não se engane. E ele vai dizendo: desce a casa da orelha, Jeremias. Desce, Jeremias. E eu vou mostrar como eu vou trabalhar com barro. Sabe por quê? Porque o Senhor Todo-Poderoso pegou do pó da terra, do barro, e nos fez subiando de candalamana. E dentro de nós colocou o Espírito dele dentro de nós. Que nos dá a certeza, que nos dá garantia e nos dá fortaleza. Mas quando eu me distancio dele, eu me desconecto dele, se de repente eu tirar todos esses aparelhos da tomada, acabou. Eu vou conectar com o quê? Então agora é hora, Jeremias. Não poderei eu fazer. O Senhor está te perguntando, eu não posso fazer com você? Ele não pode fazer conosco como ele fez com o barro na mão dele? Com barro ele te criou, ele te formou. E aí começou dizendo: Jeremias, eu já estou terminando, querido, porque eu vim aqui só para dar um aviso hoje. É interessante porque a irmã já chegou falando, né? Sabe? Para não ser arrancado, destruído, mas para ouvir e tomar outra decisão. Ouça a voz do Senhor teu Deus e tome outra decisão. Se o povo, me ouvir, eu me arrependerei do mal que tentava fazer. Aleluia! Sabe por quê? Ele tirou o povo da servidão, da escravidez, para levar uma terra que emanava leite e mel. E o povo continuou como hoje, rebelde, desobediente, enganoso, e foi destruído pela festa, pela orgia, por deuses falsos. Não é assim que vivemos hoje? Tantas palavras, tantas palestras, tantas discussões, tanta falação. O qual diz que dá até comichão na vida. Tem hora que eu falo: ai, chega, não quero ouvir, não quero saber. Mas eu quero ouvir Deus.
Eu quero Deus, que me dá certeza, me dá garantia, e Ele faz, e Ele tem uma terra nova, uma terra prometida de verdade, aonde mana leite e mel, aonde a rua não é de barro, de mentira, de roubo, de sujeira, de engano. Aonde a árvore vai dar fruto, não é aquela fruta que eu compro e quando chega em casa é lindo, maravilhoso, quando chega em casa está podre dentro. Tudo é uma mentira, oxe. Programamos coisas, eu vou fazer assim, vou comprar, vou financiar, eu vou programar. Tá tudo errado. Porque no homem não há certeza de nada. Ele não tem poder. Né? E quando chega no 29, no capítulo 29, ele dá outra palavra. Né? Ele diz que já tinha uma palavra para aquele povo. E o povo já estava lá, 70 anos de escravidão embaixo. Nós vivemos hoje embaixo de uma escravidão. E está chegando ao fim. Qual caminho você vai escolher? Continuar embaixo da escravidão para sempre. Eterno. Opa, pega lá, puxa lá. Vai procurar o que ele diz a palavra eterna. Não tem segunda chance. Não haverá. Aquilo que você escolher agora, assim o será eternamente. Não terá alegria, não terá gozo, não terá nada disso. Mas o meu Deus, o Deus verdadeiro, Criador de céu e terra e todas as coisas, Ele promete uma cidade, já está pronta. João viu. João conseguiu ver essa cidade. E os meus olhos já estão nela. E o seu? Está no fogo? Você vai dançar? Queimando? Com sede? É isso? É isso que eu tenho ouvido. É? Ribeiros de água. Né? E assim, por exemplo, queridos, né? Ele começa a dizer: eu sei os pensamentos que tenho de ti para dar vitória a toda situação. E Deus dá vitória ainda aqui, qualquer situação que eu colocar na mão dele, tem vitória. Ainda que esteja morto, viverá, diz o Senhor. E eu já vi isso na minha vida. Eu já vivi isso na minha casa. Um morto, mortinho. Confirmado pelos paramédicos. E de repente, ele voltou a ter vida. E ele tem vida. Quando os médicos dizem assim, a cabeça dele não tem memória, está morta, a memória fala. Ele fala perfeito. Ele tem memória perfeita. Porque não é um Deus falso, é um Deus verdadeiro. E Josafá disse assim: Senhor, eu não sei o que fazer, mas o meu coração, a minha mente está posta em ti, ó Deus. Aleluia. A luta que estamos enfrentando agora não é nossa. É a luta de Deus. Deixa Deus pelejar por você. Deus só falou para Josafá. Aí é verdade.
Josafá, a luta não é tua. A luta é minha. Ele disse assim, eu não vejo, Deus. Como é que vai vencer? O que vai acontecer? Deus tem plano perfeito. Deus tem plano perfeito. Sabe o que Jesus fez? Se pôs diante de Deus. Começou a orar, quer dizer, falar com Deus, conversar com Deus, ler as verdades de Deus. Se pôs a louvar a Deus. Aonde? Ir para um julgamento, ir para uma guerra, para tantas outras ditações, cantando. Aí sim, louvando. Era 3 exércitos imbatíveis. São leis, determinações que nós olhamos, não tem jeito, é imbatível. Mas quando chegou lá, eles tinham se destruído entre eles. Aracaçubianda. E Josafá voltou com a vitória. Né? O rei Ezequias afrontou. Eu hoje falo assim, mas eu ouço falar. E aquele exército forte, imbatível aos olhos do homem. Eu quero ver Ezequias. Ezequias chegou a ficar à beira da morte, mas ele tinha confiança em numa madrugada. Um anjo, só um. Quando Ezequias amanheceu de manhã, acordou de manhã, 120.000 homens de guerra estavam mortos pela mão de um anjo, designado por Deus Altíssimo. É isso que eu vim trazer para você nesse dia. E o rei Salomão? Rei Salomão? Eu vou construir um templo para te adorar. Mas quando chegou a hora de lhe governar, ele disse, Senhor, me dá sabedoria, porque o povo não é meu, é seu. E você? De quem que você é? Quem te criou? Quem te formou? Na mão de quem você quer estar hoje? Eu sei a mão que eu quero estar. Do Deus Todo-Poderoso que me criou. E já tem escrito o meu futuro e o seu futuro. O meu futuro está escrito com ponta de ferro em pedra, que nunca vai apagar. E está escrito no meu coração e não na terra, onde se apaga. E o seu? Né? E aí ele disse assim, se o povo que chama pelo meu nome, que confia em mim, se humilhar, não importa a situação que esteja, humilhar. Acho que eu gritei demais, ele até ficou com medo. Se humilhar, clamar, eu ouvirei do céu, sararei a tua terra, eu mudarei a situação, eu te dou vitória, tu tá vivo, viverá, tá incurável, será curado, debaixo, viande comanás. Aleluia, glória a Deus, Deus. Senhor. Xerecada, subianta. E eu quero dizer para você, para encerrar, que Deus seja engrandecido na sua vida, Deixa Deus sarar a sua terra.
Dá-me, filho meu. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. E vou mudar toda a situação. Ah, nada! Tá morto, tá quebrado, não adianta mais não. Ainda que tenha morto, viverá. Ele reconstrói tudo de novo. E caminharemos para a promessa da grande vitória. Eu estou encerrando para você. É uma escolha. É uma escolha. Ouve bem esse louvor. Ouça esse louvor. Ao findar o labor desta vida, Não vai acabar. quando a morte ao teu lado chegar, que destino terá tua É a sua alma. Ela é imortável. alma? Qual será no futuro teu lar? Qual vai ser seu lar? Na glória de Deus ou no inferno? Hoje tu Queimando para sempre, eternamente. vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Escolha hoje. Decida hoje. Hoje Cristo te quer libertar. Ele quer te curar. Ele quer mudar toda a estrutura. Procuras a paz neste Não há. Aqui não há. Em prazeres que passam em vão. É tudo em vão. Não tem raiz. Última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Tu estarás sozinho na perdição. Meu amigo, Eternamente. hoje tu tens a escolha. Diga para Jesus. Eu quero viver eternamente contigo, Jesus. Diga para Jesus. Eu quero viver. Eu não quero morrer. Amanhã pode ser muito tarde. Desfaça Hoje Cristo e faça um novo pedido para Jesus. Por acaso tu viste ao amigo quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Só Ele morreu por você. Só Ele morreu por nós na cruz. E mais ninguém. Tu tens a Satanás não morreu em cruz nenhuma. vida ou Ele ressuscitou morte, qual vais e preparou uma cidade maravilhosa para vivermos eternamente. Escolha hoje. Lá verdadeiramente você vai cantar de alegria. Pai, em nome de Jesus, falamos a verdade que entra nos corações dolorido, enganado, deixar teus pecados e abandona essa vida de engano, Senhor. E venha para os teus braços, minha oração, meu pedido nesta manhã. trilharás Senhor, é agora a segunda chance, depois não haverá mais. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Se manter ao teu lado, Pai. meu amigo. Abraça Jesus hoje. Sai do engano. Vida ou morte, Sai do engano. qual vais Que o Senhor abençoe a tua família. Que o Senhor te guarde, te supre.
pode ser. E todas as suas necessidades sejam supridas por Deus. E até o próximo sábado, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você.